Bom, enfim, foram outros 2 estudos. Raquel, você pode me emprestar só para eu mostrar aqui, porque hoje eu não trouxe o meu. É da autora Jacira Pontinta Vaz Monteiro, O Estigma da Cor, e daí o subtítulo, né? Como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. A gente tem tido discussões a respeito, pensado a respeito, e discutido juntos também, colocado situações pessoais, as nossas vivências, nos nossos encontros, e hoje a gente vai encerrar. Estava falando para Mari que, na verdade, a gente escolheu e conheceu esse livro por causa dela, que quem nos falou foi o Félix, porque a Mari tinha lido. Então, a gente vai fechar de um jeito meio que casou tudo. E a gente vai receber a Jacira também, não no próximo encontro, né? Mas no outro, então no dia 5 de outubro, ela estará aqui presencialmente, ela vem de São Paulo, e ela estará aqui para falar com a gente. O convite foi para que ela falasse do tema de pesquisa dela no mestrado, mas evidentemente a gente também vai abordar várias coisas que ela traz e passa no livro. Então, acho que vai ser muito enriquecedor esse momento que a gente está tendo juntos para discutir e daí chegar nela já super engajados para a discussão. Para quem não conhece a BC2, a gente, então, é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Esse é o grupo de Campinas, tem vários em várias cidades. Esse é o grupo de Campinas. E a gente se reúne para discutir, para pensar juntos sobre diversos temas da área acadêmica, da área intelectual, da nossa vivência profissional e acadêmica, principalmente, da vida intelectual mesmo, e pensar como que a gente pode servir a Deus dessa forma, como que a gente pode glorificar a Deus com essas atividades. Então, a gente se reúne quinzenalmente. Para quem é a primeira vez, bem-vindos. Eu acho que tem algumas pessoas pela primeira vez, mas às vezes eu estava, sei lá, online e vocês já vieram aqui alguma vez, e daí eu não sei, mas depois a gente confirma, então. A gente gosta sempre de começar com um devocional, para a gente estar juntos em oração e também lembrar qual é o propósito, o motivo maior pelo qual estamos aqui. Eu gostaria de chamar o Deco? É? Epa, então. Gente, para quem está no Meet, bom dia também. Tem uma pessoa? Olá, pessoa. Aqui a gente está com as bandeiras dos estados. O do Ceará eu acho muito parecido com a bandeira do Brasil. Eu não sei por que é assim. Muito, muito parecido. A do Ceará é aquela verde e amarelo. Tem a bolinha? Que? É verdade, tem uma coisa. Eu sei que esse é o Pará. Me identifiquei. Esse aqui eu não sei. É Paraíba? Paraíba, né? Eu também não sei. Acho que a gente pode procurar. Ah, então é de nego. Muito que bem. Muito que bom, muito que bem. Eu gosto do Espírito Santo também. Eu acho que passa uma vibe bem feliz, assim. Trabalha e confia. Deitar rosa, azul, assim, tal. Mas a gente teve o sarau na quinta-feira, né? Pela Amazônia de pé. A nossa paraense não está aqui hoje, mas em breve, né? Estamos vendo. Bom, enquanto a gente espera pelo Deco, queria só explicar como funciona, então, as nossas reuniões. A gente tem esse momento de devocional, dura de 5 a 10 minutos. Daí a gente ora juntos, né? Uma oração rápida. E a Mari, então, começará a apresentar a última parte do livro, que seria já os capítulos finais. A gente opta por fazer num esquema em que a gente apresenta o livro, apresenta as ideias do autor, da autora,
e depois a gente discute, né? Compartilha as nossas impressões sobre o que a gente leu, compartilha as nossas vivências, enfim, faz perguntas, às vezes fala, fica conjecturando, né? A gente fica viajando na maionese também, acontece. Mas, no geral, a gente sempre faz essa coisa, então, a exposição e depois conversa. E daí a gente tira uma foto no final. Foto no final e... Tá bom. Então, a gente vai mudar e vai começar com a apresentação. Tá bom. Tá bom. Gente, então, antes da Mari vir aqui, gostaria de orar por esse momento. E daí depois a gente compartilha a palavra juntos. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por ter nos conduzido até aqui em segurança, na tua paz. Te agradeço, Senhor, pela vida da Mari, que se dedicou, que tomou um tempo da semana dela, Senhor, para preparar esse estudo, para nos conduzir, para trazer uma discussão, uma reflexão. Te agradeço pelo coração dela e te peço a ela toda a sabedoria, todo o direcionamento que vem de ti. Para a gente também, Senhor, que esse debate nos leve para mais perto de ti, para mais perto do teu coração e da tua vontade. Que a gente cresça, Senhor, e amadureça como o Senhor nos mostrou, como o Senhor deseja, sempre crescendo e buscando a tua imagem, Pai. Senhor, que a gente tenha um momento rico e que essa discussão vá para além dessa sala, para que a gente possa se posicionar no mundo, Senhor, e possa defender aquilo que o Senhor defendeu. Paizinho, que o Senhor seja conosco nesse sábado, na nossa volta para casa, no nosso almoço, com a nossa família, e nos guarde, Senhor, no centro da tua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Raquel. Oi, gente. Oi, Thiago. Eu não sei, eu tô falando certo no microfone, porque eu morro de medo de não estar falando certo no microfone. Bom, eu sou a Mari, para quem não me conhece. Para quem conhece também, né? O mesmo nome. Eu faço... continuo sendo a mesma pessoa. Eu faço graduação em Pedagogia, mas eu participei por um tempo também da BC2, só que eu comecei a fazer parte da organização do Meninas Super Cientistas, então muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, eu acabei precisando sair. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz pelo convite. A gente está nessa série de estudos, né? Eu vim agora, esse é o último encontro, né? Para a gente finalizar o livro da Jacira Monteiro, O Estigma da Cor. E ela tem como subtítulo, né, o racismo, como o racismo fere dois grandes mandamentos de Cristo. Então, no encontro anterior, né, que foi muito bom, eu gostei muito, né? São coisas que a gente viu no encontro anterior, também para quem não veio, né, eu vou falar o que a gente viu. A escravidão, ela sempre existiu, só que a partir do século XV que ela passou a ser racializada, ou seja, virou uma coisa mais pesada, porque dizia respeito aos negros, né? Não era uma coisa assim que nem na Bíblia a gente já ouviu falar também, porque é o seu escravo, você pega ele e tudo mais, né? Então, assim, a partir do século XV começou a ser uma coisa mais racializada por conta das questões de comércio também, né? A história do Brasil, inclusive, ela é marcada pela participação da igreja no processo de colonização e exploração humana, através da escravidão, inclusive da igreja protestante, né? Então, aí não só no Brasil. Então, por isso que é importante a gente entender que Cristo foi o único que nunca pecou, mas o cristianismo, ele carrega vários pecados, porque as pessoas que fazem parte disso tudo são pecadoras. Então, lógico que a gente não precisa passar pano para tudo isso, mas serve como compreensão também para a gente entender que as pessoas que fizeram parte desse processo todo, né, inclusive teóricos que hoje em dia a gente lê, o próprio Spurgeon, né, ele era escravagista, e da gente considerar isso, né, de que as pessoas eram pessoas pecadoras, mas que também foram usadas, né, pelo Senhor para alcançar tantas vidas como a nossa também, né?
Outra coisa que a gente também viu, a antropologia missionária ela é importante. Então, por isso que é importante também a gente distinguir a cultura branca do que é ser cristão. Às vezes a gente, por conta da colonização e da invasão mesmo do Brasil, e da forma como o cristianismo veio para cá, a gente acaba juntando esses valores, né? Do que é você ser cristão, o que é ter uma ética cristã, do que é ter costume cristão, do que é ser uma pessoa branca. E branca não do país tropical, uma pessoa branca da Europa. Então, o que é a modéstia da mulher? Isso a gente vai falar daqui a pouco, né? O que é a modéstia da mulher? Ela precisa se vestir assim, assim, assim. Mas no calor do Brasil? Poxa vida. Né? Porque ela está usando uma regata, ela não está mais temente ao Senhor. Né? Então, são coisas que, por isso que é importante a gente trazer a antropologia missionária, porque você entende o povo que precisa ser alcançado, e a partir do contexto dele, você apresenta o evangelho. Outras questões também que a gente abordou no estudo anterior foram essas concepções da feminilidade, que aí já entra nessa parte, né, geralmente é a mulher que sofre nesse sentido de padrões que são impostos para você ser crente, né? Do homem é um pouco mais fácil, digamos assim. Que, por exemplo, a mulher, para você ser uma mulher idônea, que serve ao Senhor, você precisa apenas cuidar do seu lar e viver apenas para os seus filhos, você não trabalha e tudo mais. Eu gostei de um comentário que teve, acho que foi da Pam, no último estudo, de que, às vezes, a Jacira, ela usou, né? Ela falou, eu entendo que a Jacira, ela trouxe todo esse contexto de que a mulher pobre, ela não tem outra opção a não ser trabalhar. E ela não é menos mulher por isso, né? E ela não é menos mulher temente a Deus se ela precisa trabalhar e ajudar a colocar comida em casa. Tem mulheres que vivem com a paternidade ausente, e por isso elas são menos família, são menos um grupo que precisa ser alcançado pelo Senhor também, né? Só que o trabalho não é só o fim de, não tinha outra coisa para fazer no seu trabalho. Deus também é o Deus do trabalho. Eu tenho fé de que agora a gente também vai trabalhar, sabe? Vai ser muito bom. Então, eu gostei também desse comentário da Pan, de que a gente não é menos mulher porque trabalha. E também não é porque o trabalhar é uma desculpa porque eu não tenho outra coisa para fazer, para me sustentar, né? Trabalho também pode ser uma forma de você desfrutar quem o Senhor é e glorificar Ele através do seu conhecimento. E conhecer também pode ser muito bom. Outra coisa, né, que a Jacira também coloca é que a gente precisa saber distinguir o evangelho do preconceito. Então, entra também naquelas questões que tinha falado, né? O que você estabelece que é cristianismo? O que você estabelece que é o evangelho para alguém? Isso tem a ver com o que está na Bíblia? A partir do momento que o que você está falando, que é feminilidade, que é você ser cristão, foge do que está escrito na Bíblia, do que Deus estabeleceu, é preconceito. Então, não é uma coisa assim que tem culturas e costumes, né? Não precisa virar um sincretismo, lógico. Mas é importante a gente ter sabedoria para diferenciar isso. Até que ponto, né, você está pregando o evangelho para a pessoa e até que ponto você está impondo padrões que dizem respeito ao seu preconceito, às suas preconcepções em relação a essa cultura e a esse povo. Mais uma outra coisa, né, que a gente também... Saúde. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Mais uma outra coisa que a síndrome de Caim, ela fala um pouco, né? Para quem não está habituado, gente, minhas irmãs, elas estão na escola, no ensino médio, então eu estou muito feliz que elas estão aqui, assim. Então, se tiver alguma coisa, vocês também avisam, tá, Bicris? Ela fala da síndrome de Caim, que tem como referência a passagem da Bíblia de Gênesis, né? Quando Caim mata o seu irmão, Deus pergunta, e aí, ô Caim, cadê seu irmão? E aí ele, todo ousado, fala... E eu com isso? Eu, por acaso, estou guardando meu irmão? É aquele momento em que a gente fala, né? Como se o seu irmão tivesse falado para o seu pai, não doeu, né, Cris? E você fica, meu Deus. Então, assim, a síndrome de Caim, ela consiste em você escolher não enxergar os seus irmãos que estão sofrendo. Você olhar com indiferença para as pessoas que estão precisando de ajuda e falar, não tem nada a ver com isso. Eu não sou uma pessoa negra, ou então eu sou uma pessoa negra, eu tenho privilégios. Não é todo mundo que passa por perrengues por ser uma pessoa negra. E aí você se torna insensível e totalmente apático às coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque não está acontecendo com você. E não é assim que as coisas funcionam, né? O importante é a gente acolher esses grupos minorizados. E eu gostei muito desse nome de grupos minorizados. Eu aprendi isso numa aula de... Não vou lembrar agora, mas uma das antropologias da vida... meu professor falou, chamemos de grupos minorizados, porque eles não são minoria. A gente aprendeu isso no outro estudo também. Eles não são a menor parte da população.
São grupos minorizados porque a sociedade os colocou em situação de como se eles fossem o menor do menor da menor posição. Então, são grupos minorizados, sim. Minoria, aí eu vou ter que discordar. Ela também fala que ser contra a discriminação e a injustiça é o que nos fortalece como seguidores de Jesus. Então, a partir do momento em que você fala que você vive pelo evangelho, que você vai pregar sobre Cristo e tudo mais, você também precisa se atentar para essas questões de discriminação. É inevitável. E ela vai abordar isso para o final do livro também, né? Tem a ver com você ser seguidor de Jesus, você se indignar com aquilo que é uma injustiça. Você não se... Como que eu vou dizer? É muito difícil a gente dormir em paz, né, no sentido de ver o tanto de coisas erradas que estão acontecendo. Lógico que a gente confia em Deus, né? Mas é muito difícil a gente olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e não se mobilizar nem um pouco em relação a isso. Tem o próprio Amazônia em Pé, né, que a gente tá pegando as assinaturas e tudo mais. Poxa, essa semana, né, a gente acabou de ver esse tanto de notícia de queimada e das coisas que têm acontecido já causa uma indignação. E olha que isso diz respeito à natureza e criação de Deus, biomas e tudo mais, mas e quando se diz a respeito de pessoas à imagem e semelhança do Senhor? Qual que é a sua reação ao ver que isso também está sendo agredido, né? E, por fim, ela diz que Deus, a Jacira, né? Ela diz que Deus ele fez sua criação de modo diverso. A gente não pode desconsiderar isso. Eu achei muito legal, né, que você trouxe as diversidades dentro do que a gente considera a África, por exemplo. Às vezes a gente, é África, o que é, né? A gente sempre coloca tipo uma estampa X com um tipo bem específico assim de características físicas e de cultura também. E daí são várias culturas diferentes, porque a África é um continente, ela não é um país. Não tem muitos países lá dentro, e dentro dos próprios países. Gente, a gente estava aqui se matando para descobrir o nome das bandeiras. Então, pensa, só no Brasil também, que é da América Latina, a gente tem uma variedade gigantesca de cultura. E tem outros países também na América Latina. E outros países na América, quando a gente vai considerar, né? Tem Canadá, tem Estados Unidos. E isso também é uma variedade de culturas. A gente desconsiderar e colocar tudo na mesma caixa é como se a gente não estivesse olhando para a forma como Deus fez tudo diverso. Então, é importante ter essa perspectiva, porque quando a gente acha que é tudo igual e tudo tem que ser a mesma coisa sempre, a gente não se sensibiliza para as diversidades que Deus coloca ao nosso redor, para a gente desfrutar um pouquinho mais de quem Ele é também, né? Agora, eu acho que é isso. Tem alguma coisa, assim, que era do outro estudo? Que eu meio que tentei resumir, assim. Então, tá bom. Vamos, então, para o capítulo 6. Ela fala bastante sobre a raiva e o ressentimento, o sentimento natural do ferido. Já aviso de antemão para vocês que esse capítulo ele é bem pesado. Então, eu vou trazer alguns relatos que são bem pesados mesmo. Mas é importante que isso gere alguma coisa no coração de vocês em relação ao que acontece, né? A primeira coisa que ela traz é o exemplo de uma... Eu amo esse filme do Príncipe do Egito. A primeira coisa que ela traz é a situação de Moisés e da injustiça, né? Para quem não conhece, Moisés ele cresceu no Egito, né? A mãe dele, ele viveu numa época em que o faraó tinha mandado matar todos os meninos hebreus. E aí a mãe de Moisés, Joquebede, ela vai e coloca Moisés no cesto e tipo, vai meu filho, Miriam vai acompanhando, né? E quem acha Moisés é ninguém mais, ninguém menos do que a princesa, filha do faraó. E ele passa a viver a vida dele lá no Egito. Né? Então, a educação que Moisés teve foi uma educação egípcia. Né? A gente também aprende um pouquinho sobre a educação egípcia na pedagogia. E a educação egípcia ela consiste nessa divisão, né? Os faraós e líderes, eles não aprendem a ler e escrever. Ler e escrever é coisa de escravo. Então, eles aprendem... Então, eles aprendem a ganhar os discursos aqui, ó, na lábia. Moisés, ele passou a vida dele inteira aprendendo a ser líder no discurso, no conhecimento daqui, ó. Não tinha, deixa eu anotar aqui. Não, é coisa de escravo a anotação, pelo menos na época de Moisés. E aí, com o tempo, né, ele começou a se identificar com o povo dele, dos israelitas, que ele ficou assim, o pessoal do Egito é meio diferente de mim, né? Eu não tenho a mesma característica física do pessoal do Egito. Os escravos, eles são bem parecidos mais comigo. E eles estão sofrendo uma certa opressão, né? Então, a gente vai imaginando também um pouco do que Moisés passou, porque uma pessoa
que foi criada, foi educada para ser influente no seu povo, presenciar uma injustiça e de repente se ver incapaz por conta dos entraves que ele tem, né? Tipo, eu queria muito defender meu povo, mas se de repente eles me tirarem daqui e eu sofrer opressão junto com eles, mas eu nasci para fazer isso porque eles me educaram assim. Então são vários embates, né? Só que acontece uma vez que Moisés ele vê um dos irmãos hebreus dele, irmãos assim, né? Porque é do mesmo povo, sofrendo por um oficial do Egito, e aí ele vai e mata, né? Então, a partir do momento em que ele teve a consciência dessas condições de sofrimento, ele começa a ter um peso um pouco maior e uma perspectiva um pouco mais ampla do que está acontecendo ali, né? E aí a Jacira, ela coloca uma coisa muito legal, falando que, assim, Moisés, quando ele se torna consciente dessa servidão, né, ele toma uma atitude desesperada e justiceira, porque ele fica tão incomodado com essa opressão que ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. E ele acaba matando uma pessoa, né? Ela também faz essa citação, que diz assim, ela citou o King, na verdade é uma citação do Martin Luther King dentro da citação de Jacira Monteiro. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta por si mesmo. Daí ela complementa, né? E quando esse grito pela liberdade não é atendido, a frustração e a raiva tomam conta. Na educação tem uma frase muito famosa do Paulo Freire, né, que ele diz em Pedagogia do Oprimido, que é: quando uma educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, quando você está em um contexto opressivo, opressor, né, e você tem... A gente vê também um pouquinho disso em... Esqueci o nome em português. O Animal Farm, do George Orwell também. Fazenda dos Bichos, eu acho. Isso, Revolução dos Bichos. A gente vê um pouco disso também. Um contexto opressor não faz com que as pessoas que estão vivendo nele queiram tratar tudo com muita paz, amor e tranquilidade. Elas querem se ver livres dessa opressão para oprimirem as pessoas parecidas com as que oprimiram ela também. É um movimento natural, digamos assim. Natural, né, por causa do pecado, por causa da queda, enfim. Ela também relata, Jacira, de quando ela vem para o Brasil e ela sente que a autoimagem dela foi muito destruída e distorcida, porque ela não é do Brasil, né? Ela não nasceu no Brasil. Ela vem para cá e, assim, do lugar onde ela veio, ela tinha muitas referências negras. Ela tinha pessoas, os atores de novela, de não sei o quê, todo mundo era negro. A pessoa na revista, a pessoa não sei o quê, todo mundo era negro. De repente ela chega aqui, ué, cadê? Se a gente também é maioria, por que não tem tanta referência nossa aqui? E aí ela percebeu que ela começou a ser muito destratada por conta da cor dela. E isso acabou com ela. A gente pensa assim, nossa, então quer dizer que as pessoas se distratam porque elas não têm uma cor mais clara, né? Daí ela fala que assim, é muito difícil para uma pessoa que é negra, né, se ver da forma como Deus diz e não como a sociedade preconceituosa diz. Isso é um desafio muito grande e é um desafio de todos os dias. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Sabrina, ela já está formada, acho que no mestrado dela também. Ela fez publicidade e propaganda, é uma mulher negra. E eu lembro que toda vez que eu tinha essas crises de identidade, você ficava, eu não me acho nada, eu sou uma pessoa negra, e agora? E ela falava assim, olha, toda vez que eu tenho essas crises de identidade, porque a gente sofre essa opressão, esse racismo, mesmo que encoberto, eu me lembro do Salmo 139, que fala, né, eu te louvo porque me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. Ela falou, se Deus disse que ele me fez de modo assombrosamente maravilhoso, quem sou eu para dizer que não? Então, é uma luta diária, não é fácil, mas também não é impossível quando a gente tem o Senhor, né? Deixa eu ver se o próximo... não. Então, assim, ela vai dando esse pano de fundo todo, mostrando, né, que a pessoa negra, ela cresce com a visão de que ela só está sendo suportada, de que ela já é um fardo, de que a qualquer momento ela precisa pedir desculpa por existir no lugar onde ela está, né? Até que ela começar a desenvolver uma visão acerca de quem ela é, do que ela faz, é todo um processo, né? Ela precisa fazer toda uma desconstrução para ela entender que ela é alguém para além das dores dela. E aí a Jacira diz que o peso das injustiças ele pode interferir diretamente na forma como o injustiçado se vê. Então, viver pela dor, pelo constrangimento, assim, é muito difícil, faz com que a vida fique mais pesada e difícil de se suportar.
Então, quanto mais injustiças a gente vê, quem é injustiçado e se identifica com essas injustiças, acaba achando um pouco mais difícil ainda de se viver, né? Por isso, Jacira ela traz para nós alguns dos casos, né, de racismo que aconteceram recentemente. Eu vou falar alguns para vocês. Alguns são bem pesados, tá? Então, mas eu vou falar porque é importante a gente ter essa consciência também. E aí ela fala, né? Não precisa ser necessariamente com um parente seu, não precisa ser alguém da sua família, alguém que você conhecia diretamente. Mas o simples fato de você se identificar visualmente com essa pessoa, a representatividade não diz respeito somente a coisas positivas. Também tem uma representatividade negativa quando acontecem esses casos de racismo. Você se identifica quando você é uma pessoa negra, né? Você se identifica com isso e você fala, poxa, poderia ter sido comigo. Primeiro exemplo que ela dá é o do George Floyd, né? Ele foi morto por um policial branco que ajoelhou no pescoço dele. E aí, né, ela vai descrevendo que durante o dia tudo isso acontecia, ele falava que não conseguia respirar, e o policial ele não respeitou, continuou pressionando até que o George Floyd faleceu. Aí ela traz como que o negro se vê num caso como esse. Vou usar as palavras dela mesmo, tá? Dos casos recentes, acredito que esse foi o mais traumatizante do negro, ao negro. O ar de todo negro foi esvaído por alguns segundos, juntamente com Floyd, ao vermos as cenas do vídeo. Sabemos que há um ódio velado a nós, e ver ele escancarado nos faz pensar: puxa, há quem me odeia por causa de minha cor, e se essa pessoa tiver oportunidade, haverá de me pisotear. Esse ato de pisotear, esse ato de remover o fôlego pode acontecer fisicamente ou psicologicamente. Eu lembro que fez parte da minha infância. O nosso pai ele sempre falava, né, assim, ó, cuidado com o policial na rua, não anda muito de pijama não, porque senão, ó, se passar o policial aí, e a gente sabe que isso é uma questão de vivência, porque já aconteceu com ele. É muito difícil ainda para mim presenciar lugares onde tem polícia. Eu sou professora de escola e uma vez a Guarda Municipal precisou ir lá. E eu sei que o discurso deles é para, tipo, tem até musiquinha, Guarda Municipal, não sei o que lá, aí você liga o número tal, e aí a Guarda Municipal vai te ajudar. Eles ajudam mesmo. Mas ainda é muito difícil, porque é uma desconstrução em mim olhar para um policial e falar, ok, ele não vai me machucar, apesar disso nunca ter acontecido comigo, aconteceu com pessoas de cores parecidas com a minha. Então, é pesado a gente pensar nisso e é doído para quem é negro e presencia esse tipo de situação. O segundo caso é da Kathleen Romeu. Ela é do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2021. Ela tinha 24 anos, ela estava grávida de 4 meses, até que ela foi atingida por um tiro no fuzil. Por um tiro de fuzil no tórax. Ela falou, a Jacira, né? Ela traz assim, a vida do negro vale menos, ou como que o negro ele se identifica dentro dessa situação. O que uma pessoa negra pode pensar em relação a isso? A pessoa negra, ela olha isso e fala, bom, a vida do negro vale menos e a do negro pobre menos ainda. A bala perdida pode atingir um periférico a qualquer momento por causa dos conflitos comunitários. Essa bala pode partir da polícia ou de um bandido. Muitos pretos, pobres e periféricos morrem por balas perdidas no Brasil. A bala perdida tem cor de se alojar. O negro olha para esse caso e pensa, posso ser morto por uma bala perdida também. E isso não levaria as pessoas a lamentarem profundamente pela minha vida. Afinal, é mais um preto morrendo de bala perdida. É um caso normal e rotineiro. Esse caso foi duplamente terrível, pois a Kathleen ela estava grávida. Bebês pretos também foram. Bebês pretos, né, não valem muito quando você olha para essa situação e pensa, né? O discurso pró-vida, muitas das vezes, não alcança a vida negra preta ainda no ventre. Então, a gente começa a se questionar o que vale uma vida, afinal? Se fosse uma pessoa branca sofrendo isso, será que teria uma repercussão maior? Será que ela sofreria isso também? Será que ela teria... aconteceria dela receber uma bala perdida no tórax enquanto ela estava grávida? Então, são coisas interessantes, né? No Mateus é um pouco menos triste, apesar de ser triste, né? Ele não faleceu, ele está vivo. Está em preto e branco só para ficar na paleta, tá? Mateus, de São Paulo, Mateus Pires. Mateus Pires, ele é um entregador de aplicativo, e daí ele sofreu ataques de um branco morador de condomínio, aqui em Valinhos, né, na verdade. Que daí ele virou para esse morador e falou assim, para esse motoboy, e falou assim, você tem inveja disso aqui, mostrando a cor clara dele da pele, né? É muito difícil porque existem pessoas brancas ainda que acham que os negros não sabem a história deles e, infelizmente, também não sabem. E daí ela associa o que uma pessoa negra pode pensar ao ver esse caso do Mateus, né?
Pelo fato de não se ensinar a história dos negros por completo, de ocultar os tempos anteriores ao colonialismo da África, as pessoas acham que o negro não tem orgulho de sua história ou do seu povo, ou mesmo da sua cor. O negro olha para esse caso e pensa, realmente, os brancos acham que o nosso povo não tem história e identidade. Esse caso mexe diretamente com a nossa personalidade, é profundo. Às vezes, é desencadeado de forma bem sutil, com crianças negras, com adultos negros também, essa questão de, você talvez tenha inveja, nem se você fosse branco, o que você faria, assim, da sua vida, né? E, poxa vida, não é um tipo de pergunta que se faça, né? Você devia, né, incentivar as pessoas negras a saberem um pouco mais da nossa história do que reforçar a história branca, né? Eu estou tendo uma disciplina agora que chama Culturas Afro-Brasileiras e Africanas, e fala bastante sobre os períodos históricos da África, né? E eu descobri, aprendi, que concomitantemente ao Império do Egito, que é o que a gente aprende na escola, existiu o Império da Núbia. E, nossa, que império incrível! E aí, por que a gente aprende sobre o Egito, mas não aprende sobre a Núbia na escola? Porque o Egito é uma posição muito estratégica entre a Europa e a Ásia, de modo que lá aconteceram até mesmo invasões e colonização e tomada de território, ao ponto de historiadores e, enfim, pesquisadores no geral, se perguntarem, será que existiam mesmo pessoas negras no Egito? A gente chama de África, mas será que tinha negro lá? Enquanto na Núbia, as pessoas eram inegavelmente retintas. Então era todo um império construído por pessoas negras retintas. E, gente, é um baita de um império. Eles foram um dos primeiros a desenvolver a cultura do gado. E eles tinham, tipo assim, muitas cabeças de gado. Eles se comunicavam a partir dos sons. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma frase bem famosa na cultura africana que fala assim, os tambores falam, né? Não é só por causa da música que você fala, nossa, ela fala meu coração, mas é porque acústicas no decorrer dos caminhos que eles passavam, né? Porque esse povo do Império Cuxita, ou seja, da Núbia, eles eram nômades no começo, até eles se estabelecerem na região que chamou de Império da Núbia, né? Então, enquanto eles percorriam por esses lugares, eles iam se comunicando pelas pedras em que eles passavam. E as crianças, desde pequenas, elas aprendiam, né? Elas eram doutrinadas no som diferente dos tambores e das pedras que faziam. Então, o nome delas tinha um som específico. Uma palavra tinha um som específico que era feito com uma pedra específica e, enfim, de uma forma diferente específica. E, gente, isso é muito legal. Eu acho que eu seria uma pessoa um pouco mais feliz se eu tivesse descoberto isso na escola também, né? E, enfim, a gente pensa, né? Se isso está sendo apagado, como que a gente pode reforçar isso para as pessoas que vão aprender história ainda? Né? Para as pessoas que podem aprender história ainda. Por último, acho que esse é o mais triste, assim, todas as vidas são importantes, mas acho que a que mais me tocou foi essa. Porque ele tem a idade das crianças que eu sou professora. O Miguel, lá no Recife, em 2020, ele tinha 5 anos quando ele foi deixado aos cuidados da patroa da mãe dele. Só que, assim, como a patroa não estava supervisionando muito bem, ele saiu do apartamento, ele entrou no elevador e caiu do 9º andar. A mulher não estava nem aí para a criança, e, enfim, ela acabou não olhando muito e ele faleceu porque foi um descuido mesmo, né? Criança, a gente tem sempre que ficar de olho e, caramba, por que né? Que custava ficar de olho numa criança? E aí a Jacira mostra, né, o que uma pessoa negra faz, o que ela poderia pensar olhando esse tipo de caso. Viver em um mundo racista traz consequências das mais diversas. E pensar no futuro, em uma família, também é uma preocupação. Mulheres e homens negros pensam em como seus filhos haverão de ser tratados nesse mundo. Esse caso é medonho. Fazer mal ou agir com indiferença a um adulto já é doloroso. E uma criança, então, é 2 vezes lastimável. Por que eu estou trazendo todos esses relatos antes? Porque é exatamente o que a Jacira disse. Quando a gente vê isso aqui, a gente fica muito indignado. A gente fala, como pode alguém destratar outra pessoa por causa da cor, sabe? E aí ela mostra assim, ó, o problema não está na raiva que você sente, o problema não está na indignação, nesse senso de justiça que você fala, caramba, alguma coisa precisa ser feita, né? É um sentimento natural. E o próprio Deus, ele não se alegra com a injustiça. A gente tem vários versículos que falam sobre isso também, né? E ele, muito menos, ele se alegra com quem pratica injustiça. Só que o problema está nas atitudes que são posteriores a essa raiva e esse ódio que você sente.
Não pode praticar de justiça própria só porque você se sentiu injustiçado a partir de casos como esse. São realmente tocantes, são coisas que a gente precisa parar para pensar no que a gente está fazendo da nossa vida e em como a gente tem se posicionado na sociedade. Mas a forma como a gente lida com isso, aí já é outros 500, né? Aí ela mostra para nós como que a gente pode responder às opressões. Aí eu vou dar uma breve, se Deus quiser, né, uma breve contextualização do separatismo norte-americano. Tudo começa, né? Eu vou tentar ser breve mesmo. Tudo começou lá em abril de 1861. Teve uma guerra civil que marcou pelas diferenças políticas e econômicas entre as regiões norte e sul dos Estados Unidos. O norte, o forte dele era a produção industrial, e o sul, ele tinha o forte na produção agrária. A burguesia comandava o norte, né? E o que ela estava defendendo era o protecionismo alfandegário, ou seja, ela queria que o sul comprasse somente deles todos os produtos que estavam tendo. Só que o concorrente deles era ninguém mais, ninguém menos. Nessa época de industrialização, a própria Inglaterra, né? Que é o mesmo preço, só que a qualidade era muito melhor. Então, o que eles queriam, né? Eles queriam que o sul comprasse apenas deles, o norte, né? Enquanto os aristocratas, eles comandavam o sul, né? E eles defendiam a liberdade do comércio. Eles eram do povo rural e eles queriam poder comprar da Inglaterra também todas essas coisas, né? Ele não queria ser mais um país, uma região dependente do norte para comprar as coisas relacionadas à questão de indústria e tudo mais, né? Só que aí, o início desse conflito, na verdade, ele se dá por conta da questão da escravidão, porque ela passou a ser discutida nesse âmbito político, dentro do Congresso, porque ela criou esses blocos que se dividiram entre os escravagistas e os abolicionistas. O norte se tornou, ele se dizia abolicionista, por quê? Porque ele pensava na expansão de território, ele pensava, vão ter mais pessoas para comprar as coisas que nós estamos vendendo, vai ter uma mão de obra barata, porque acabou de sair da escravidão e etc e tal. Né? Enquanto o Sul, eles ainda se dizia escravagista, até hoje, mas enfim, o Sul, ele se dizia escravagista, né? Porque a produção agrícola, obviamente, ela vinha dos escravos, então ele não queria perder a mão de obra dele. Antes da gente pensar, né? Nossa, então como o Norte era bonzinho, ele queria abolição. Não, ele só queria abolição porque ele pensava no tanto de dinheiro que ele ganharia com isso. Então aí acontece que em 1860, o Lincoln ele é eleito presidente, né, dos Estados Unidos. Só que aí o Sul fala, então não serei mais Estados Unidos. Agora eu vou ser Estados Confederados da América. Não quero mais. O Lincoln, não quero saber. Porque isso gerou uma série de guerras que tiveram, né? E o Norte acabou perdendo mesmo. Porque tiveram, né, diversas batalhas. Teve essa separação dos Estados Unidos, tivemos diversas batalhas na Guerra da Secessão, só que o caráter dessa guerra foi meio desigual, porque o Norte tinha muito mais recursos, tanto de pessoas quanto de tecnologia, né? Aí, em 1863, acontece uma batalha, que é a Batalha de Gettysburg, que garantiu a vitória do lado do Norte, e é quando o Abraham Lincoln ele decreta a abolição da escravatura. Porém, somente 2 anos depois que essa abolição vai acontecer, né? Enquanto isso, o espírito capitalista burguês vai crescendo assim e vai moldando a personalidade dos Estados Unidos que a gente conhece hoje, aumentando também o número de imigrantes que tem lá, né? Só que essa abolição da escravatura, apesar dela entrar em vigor 2 anos depois, ela não significou muito para as pessoas que foram libertas, digamos assim. Né? Porque logo depois que terminou essa guerra, que rolou aí a abolição da escravatura, foi criada a Ku Klux Klan. Desculpa, que eu não faço muita questão de saber falar esse nome direito, né? Lá no Tennessee, e eles promoviam, eu vou chamar de KKK, tá bom? Que promovia agressões, perseguições, assassinatos e atentados contra estabelecimentos públicos frequentados por negro. Ou seja, tinha negro no estabelecimento? Vamos tacar fogo. Vamos tirar disso aí, vamos boicotar. Por quê? Porque tinha pessoas negras, e para eles, pessoas negras não deveriam existir nem no mesmo ambiente do que pessoas brancas. Então, na época, eles aproveitaram que cada estado, né, cada federação dos Estados Unidos, eles eram livres para ter as próprias regras e as próprias leis. Daí os sulistas fizeram o quê? Que a gente conhece pelas leis de Jim Crow, que ela tem esse conteúdo segregacionista, de separação mesmo, né? Delimita a raça do indivíduo. Fala, mas se ele tem pelo menos um descendente negro, ele é negro. Não importa se ele é branco na aparência. E isso já é o suficiente para a gente excluir ele da sociedade, né? Então, eles queriam fazer o que eles chamavam de raça pura. A gente já ouviu essa história em tantos outros momentos, né? Enfim. E aí, nesse contexto todo, a gente traz
a história do Malcolm X, né? Que aí a gente faz o quê? Acontece toda essa injustiça, pessoas estão sofrendo separação e exclusão social pelo simples fato delas serem de cores diferentes. E aí a gente tem uma pessoa como Malcolm X. O primeiro exemplo do que você pode fazer com a raiva e a injustiça que você, né, contempla e vê na sua vida. O Vladimir Miguel Rodrigues, ele escreveu um livro chamado O X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana. Daí ele divide a vida do Malcolm X em 3 fases, né? Primeiro ele tem a fase inicial, meio marginal, assim, né? Meio nem aí para as coisas. Ele tentou se alienar da questão do posicionamento social dele, da onde ele estava na sociedade. Depois, ele fala também sobre a fase da pregação religiosa e política, que foi quando ele começou a ser mais radical. E por último, a fase moderada, né, que são os 2 últimos anos da vida dele. Uma coisa legal que a Jacira faz é que ela se atenta assim, apesar dela falar que o Malcolm X ele não fez um bom uso da sua raiva porque ele foi bem extremo e bem radical, porque ele acabou propondo uma segregação reversa, digamos assim, né? Ele queria que brancos ficassem, sim, longe dos negros, mas é porque os negros são melhores e a gente merece viver, né, longe dessas pessoas e o problema da sociedade são os brancos. Já vou explicar por quê. Só que, para além dessa questão radical, também existiram outras fases em que ele foi menos intenso nesse sentido, né? Então, a gente também tem coisas positivas para aprender com a vida dele. Uma breve passada, assim, pela vida do Malcolm X. Ele passou por esse período aí, né, de marginalização, de alienação, uma pessoa viciada em drogas. Ele não queria muito saber do posicionamento dele na sociedade. Por exemplo, eu sou negro, eu sei que eu sofro opressão, mas eu prefiro viver alheio a isso tudo. Então, aconteceu que nesses usos de drogas e tudo mais, ele acabou sendo preso. E na prisão, ele conheceu um homem chamado Reginald, que foi quem apresentou o Islã para ele. Só que a ideia do Islã que o Reginald apresentou para o Malcolm X foi bem diferente, digamos assim, porque ele fala o quê? O Reginald ele traz, né, que Deus veio ao mundo como um homem negro chamado Elijah. E se Deus veio como um homem negro, Satanás também veio como um homem, só que um homem branco. Logo, todas as pessoas brancas, sem exceção nenhuma, são demônios de Satanás. E aí, Malcolm X, por ter se refugiado muito no islamismo, ele acabou trazendo essa questão radical também. Todo mundo que é branco é do Satanás e merece morrer porque a gente é de Deus só. Nós, pessoas negras, né? Então, isso trouxe um extremismo muito grande para ele, né? A indignação dele, de certa forma, era genuína, digamos assim, porque ela criticava de uma forma muito forte o embranquecimento da história. Então, assim, ele falava, até que faz sentido a gente demonizar os brancos, porque eu cresci aprendendo só sobre pessoas brancas, eu cresci sofrendo racismo, eu cresci com os meus pais sofrendo mortes muito, muito violentas por pessoas que não gostavam da cor dele. Então, até que faz sentido a gente olhar para o branco e falar, isso aí merece morrer, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Uma coisa que ele fala, né, que é o demônio do homem branco ao longo da história, movido por sua natureza demoníaca, saqueou, assassinou, violentou, explorou todas as raças de homens que não há branca. Palavras de Malcolm X, tá? Então, o maior crime da história humana era o tráfico da carne preta, quando o demônio branco fora para a África, assassinou, sequestrou, a fim de levar para o Ocidente, acorrentados em navios negreiros, milhões de homens, mulheres e crianças pretos que eram tratados, espancados e torturados como escravos. Não é mentira, mas também não é certo a gente demonizar as pessoas por conta disso tudo, né? Não cabe a nós fazer a justiça. Então, a partir do momento em que ele se conscientizou da questão social dele, tipo, sou negro, sofro racismo e sofro injúrias raciais dentro da sociedade, fez com que ele se tornasse uma pessoa muito radical. Porém, né, a Jacira ela vai reforçando que tem uns pontos positivos para além disso, né? A contribuição do Malcolm X para com a cultura negra é o encorajamento da pessoa voltar a amar, pesquisar saber quem ela é, pesquisar saber um pouco mais sobre a história negra. Então, assim, acho que talvez teve um pouco, né, de redenção nisso tudo, quando ele traz a questão de, poxa, só tem história branca? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o povo negro também. Né, foi um incentivo bom que ele trouxe para nós. E, enfim,
Além disso, né, o próprio Martin Luther King elogiou bastante o sentido de como ele pregava fervorosamente a questão do Islã. Muitos negros se converteram ao Islã, né, e mudaram bastante os hábitos dele de vida, enfim, pararam de usar drogas, mudaram os hábitos alimentares, passaram a viver de uma forma um pouco mais plena, com exceção da raiva por brancos, né, a partir do islamismo. Bom, uma coisa também que ela fala é assim, né, a vida agitada e controversa do Malcolm, marcada principalmente pela sua fase radical, ela mostra a face de como que o oprimido pode vir a demonizar os brancos sem distinção nenhuma e que lhe leva também a querer fazer a justiça com as próprias mãos. É aquela história do Paulo Freire, né? Ele viveu nessa questão opressora, e então o sonho dele foi se libertar dessa opressão para oprimir as pessoas que o oprimiam. Então é importante a gente, quando tem essa perspectiva cristã, olhar para a forma como a gente quer fazer justiça nas coisas da vida, né? Não é porque às vezes a gente vive em um contexto opressor e opressivo que a gente precisa se voltar com isso no senso de justiça própria, querendo oprimir as pessoas que são parecidas com as que nos oprimem, né? Porque a gente vai ver agora o outro lado, uma outra forma da gente lidar com essa raiva, né? Com essa indignação que a gente tem ao ver as injustiças acontecendo no mundo. E é do Martin Luther King Jr. Ele começa o movimento dele dos direitos civis lá em Montgomery. Não sei se vocês conhecem, né, mas teve a história da Rosa Parks. Rosa Parks, na época da segregação, ela não cedeu o lugar para uma pessoa branca no ônibus. E isso foi o motivo para que ela fosse presa. A partir daí, muitos movimentos negros nos Estados Unidos começaram a se agitar e falar: a gente não vai mais receber esse tipo de represália, a gente precisa fazer algo, porque não dá certo a gente viver numa sociedade desse jeito. Ela teve que ceder o lugar dela só porque ela não é uma pessoa branca, né? E aí o Martin Luther King, ele também o moleque, né? Brincadeira. O Martin o Martin Luther King, desculpa, gente. O Martin Luther King, né, ele começa os movimentos dele lá em Montgomery, nessa época, né? E desde o início, ele se baseia numa resistência não violenta. Então, ele não começou com os dois pés no peito e depois foi apaziguando, igual o Malcolm X, né? Ele já começou falando: nós estamos aqui para não usar de violência. E aí, os protestos, eles eram produzidos pelo discurso cristão. Ou seja, né, os ideais estabelecidos antes, eles provinham do que o próprio Cristo falava. Tinha até um exemplo no livro que falava assim: ele usa os mandamentos do que Cristo fala no Sermão do Monte, né? E também usa o revestir-se das armas do amor como forma de lutar pelos direitos negros. Jonathan Silveira, ele aponta que outras duas personalidades também para a filosofia do Martin Luther King, né? É o Henry David Thoreau, que ele fala sobre a desobediência civil. Thoreau, ele fala sobre essa questão de, tipo, não é porque é a vontade da maioria que está acontecendo, né, que precisa determinar o rumo das coisas. A vontade da maioria, ela pode ser injusta também, né? Então, ele questionava os motivos do porquê que o cidadão devia ser obrigado a cumprir uma lei que ferisse a própria consciência. Daí, essa foi uma das referências do Martin Luther King, né? Eu não sei se ficou meio confusa essa parte do Thoreau. Tá certo? Tudo bem? Então, tá bom. Outra referência dele foi o Gandhi. E a gente meio que conhece, né? A resistência à tirania de uma forma massiva, mas não violenta também, né? E aí, uma coisa legal é que o treinamento dos voluntários que participavam dos movimentos do Martin Luther King, ele vinha acompanhado de hino cristão, era tipo como se fosse um culto. Então, a galera cantava hino da harpa, cantava as músicas lá de igreja e tudo mais, eles também faziam leituras da Bíblia. Por quê? Porque o King, ele achava importante que as pessoas lembrassem a forma como Cristo respondia aos seus inimigos. Ele dizia assim, né, o Martin Luther King, que o ódio, ele é um fardo pesado demais. Por isso que ele lutava com as armas do amor. Quando a gente para pensar, né, se for para a gente ficar se indignando com tudo que acontece no mundo e viver somente desse ódio, vai virar um fardo muito grande mesmo, porque a gente não vai encontrar redenção em nada. E é muito bonito a gente olhar para Martin Luther King e ver que ele encontrou no próprio Cristo a forma de lutar com isso, sim. Não é uma forma de você se manter alheio, né, às questões raciais e às questões sociais, mas existe uma forma de você lutar por isso, entendendo que você não precisa ser igual ao seu opressor. Você não precisa ser opressor só porque você foi oprimido, né? Então, apesar dele lutar contra a segregação e contra o racismo, trazendo sempre os ensinos de Cristo,
O Martin Luther King também foi criticado pelos pastores, que ele foi chamado de comunista e radical, que ele precisava, né? Assim, só porque ele fugiu um pouquinho da situação, né? Falavam que ele era um comunista, que precisava parar com isso, precisava voltar a ser conservador, enfim. Só que aí o King falava que ele precisava lutar pelos direitos negros, porque a liberdade ela nunca é dada voluntariamente pelo opressor, ela deve ser exigida pelos oprimidos. Bom, deixa eu ver esse aqui. E assim, o que ele traz com tudo isso? Eu vou já pulando, porque a Jacira ela vai mostrando para a gente, né, que a Bíblia ela continua dizendo que a ira do homem ela não produz justiça divina. Isso a gente vê lá em Tiago 1:20. Então, apesar do longo e árduo esforço, ela não tem melhoras significativas. A desordem ela continua permanecendo. A gente vê a forma como o ser humano se relaciona, os preconceitos acontecendo, como uma desordem natural mesmo. Ela descreve bastante isso no primeiro capítulo, eu acho, do livro, não lembro agora. Quando ela fala um pouco sobre o Rei Leão, o ciclo sem fim, a harmonia das coisas, da natureza e da criação. Então, é uma desordem, é um desequilíbrio a forma como o ser humano se relaciona, por conta desses preconceitos também que acontecem, né? Só que tudo isso, né, revela que é preciso uma ajuda exterior. Não quer dizer que porque a gente está percebendo o caos que está acontecendo, que as coisas, essa desordem natural, essa desordem da criação tem acontecido, que a ajuda e a redenção vai vir de dentro do próprio caos. Ela precisa de uma ajuda exterior. Então, o estabelecimento da ordem do cosmos e não vem e nem virá da criatura criada. Ela vem de quem criou. Se o fim último é a justiça, né, quando a militância se torna um fim em si mesma, a militância ela acaba virando um ponto cego, porque ela desconsidera os meios para que você chegue na justiça. Repetindo, só que de um jeito diferente aqui a frase, né? Você pode até querer a justiça, mas a partir do momento em que você usa da militância... E olha que militância não é uma coisa errada, viu? A Jacira ela até reforça lá no livro que existem formas de você utilizar de militâncias, não é o estereótipo da militância, tá? Eu estou falando sobre a militância mesmo no sentido de você fazer essa busca por direitos de uma forma mais ativa, enfim. Então, ao mesmo tempo que, quando essa militância ela se torna um fim em si mesma, por mais que você esteja buscando a justiça, os meios para que você alcance não vão mais ser considerados, porque a militância já virou um ponto cego. Tudo está valendo, você está podendo fazer tudo, porque o importante é você ter justiça, independente se você está injustiçando outras pessoas. Então, por isso que é importante também ter esse equilíbrio entre a militância e a busca pela justiça, né? Aí, ela traz uma citação do Isaiah Macaulay. Nossa, eu amo esse autor. Ele escreveu também o livro Uma Leitura Negra. Eu acho que esse não é desse livro. Não, é sim. Ele fala assim, né? O profundo ato de misericórdia nos dá os recursos teológicos para perdoar. Nós perdoamos porque fomos perdoados. É apenas olhando para os nossos inimigos através das lentes da cruz que podemos começar a imaginar o perdão necessário para a comunidade. O que os cristãos negros fazem com a raiva justa que sentimos? Nós as enviamos para a cruz de Cristo. Então, foi o que... Estou falando de Stephen King toda hora na minha cabeça. Foi... Ai, obrigada. Eu vou precisar de um pouquinho. Licença, gente, só um minutinho. Perguntas até aqui? Comentários? Eu gosto de ouvir também, tá? Sou professora. Não? Então tá bom. Vou continuar. Então, o Macaulay também reforça que desconstruir o racismo não é uma responsabilidade só das pessoas negras, também é uma responsabilidade de pessoas brancas, né? Tem gente que se pergunta, nossa, eu sou branco, e agora? Será que eu preciso defender o racismo também? Eu preciso ir contra o racismo também? Sim. Não é uma coisa assim de, meu Deus, não, eu não tenho lugar de fala. Lugar de fala é quando você se apropria das dores que não cabem a você. Mas isso não te impede de ver uma situação de racismo acontecendo e falar, ei, vamos parar, isso é crime, entendeu? Então, cabe também a pessoas que não são negras lutarem contra o racismo, porque isso também é responsabilidade delas. E para além de só esse âmbito, né, mais geral de sociedade, a gente pode falar sobre família de Cristo, família em Cristo. A igreja também tem esse dever de combater o racismo, também tem esse dever de olhar para as causas sociais, essas injustiças, e se posicionar sim a respeito.
E como os exemplos que a gente viu, não precisa ser algo radical, 2 pés no peito, você batendo em todo mundo e desconsiderando e fazendo preconceito com todos. Mas dá para ser igual o Martin Luther King também, que a gente falou, de você levar todas essas angústias para a cruz de Cristo, né? Outra coisa que a Jacira ela fala, que é muito bonito, né? Que é: há um que nos dá um fardo leve e carrega o nosso que é pesado. Nossos fardos bem pesados. Em momentos de desconsolo, resgatemos o sentido da perseverança. Há um novo céu e uma nova terra. Lá não haverá choro, tristeza, lamento. E enquanto estamos aqui nesse mundo de pecado, devemos orar, chorar, esperar e agir, denunciando juridicamente e profeticamente as injustiças, ajudando a quem pudermos e quando pudermos, segundo as nossas possibilidades. Então, a nossa esperança é saber que, para além daqui, existe algo melhor. Mas enquanto esse algo melhor não chega, a gente pode sim lutar em amor a Cristo mesmo e a criação dele, que é a imagem e semelhança dele, lutando contra essas injustiças, né? E daí a gente entra na parte do capítulo 7, né? Porque, ok, preciso lutar contra as injustiças, sou a igreja em Cristo. E agora, né? Vou terminar rápido, esse é mais rápido, tá? A vida missional. O que a Jacira começa fazendo? Né? Deixa eu ver se eu... Tá. Ela começa falando de Gênesis, teve a criação, teve a queda, né? E a queda, ela faz com que o ser humano ele tenha esse desvio de moralidade, né? As pessoas, elas escolhem deliberadamente desobedecer toda a fonte da moralidade, ou seja, Deus. E aí ela aponta que Deus, ele não tem moralidade porque ele mesmo é a moralidade. Ele é a fonte de todo o caminho, ele é justo, reto, virtuoso. Então, o pecado é a antítese da forma como o Senhor atua. O Schaeffer, ele nos traz, né, algumas alienações das alienações encontradas no homem. Eu estou fora do microfone, desculpa. As alienações encontradas no homem depois da queda, né? E daí ele vai separando, né? A alienação do homem de Deus, ou seja, toda essa separação, a alienação do homem de si mesmo, com esses problemas psicológicos, né? A alienação dos outros, que traz esses problemas sociológicos, e a alienação da natureza, que resulta em problemas ecológicos. O Schaeffer diz... Nossa, desculpa. O Schaeffer diz que, de qualquer modo, né? Tudo isso precisa de uma cura. E aí, é da desordem social instaurada pela queda do ser humano que vem o ódio de uns pelos outros. É na desordem social que surge o potencial do vício moral para que os pecados como racismo, preconceito e discriminação aconteçam. Então, da onde que a gente pode utilizar, então? Obrigada. Obrigada, minha irmã. Meu óculos está muito sujo. Então, aí, ela começa a falar um pouquinho sobre essa questão, né, da alienação do ser humano, dos outros, né, o que resulta ela foca nesses problemas sociológicos. E aí, da desordem social que é instaurada por essa queda do ser humano, que daí vem esse ódio uns pelos outros, né? Tudo que causa uma divisão, tudo que é injusto, desonra a mensagem de Cristo e desonra a mensagem do Evangelho. Então, você pregar e viver o Evangelho também diz respeito a você se preocupar com os problemas da sua cultura e de combater esses problemas também. Vou retomar, né? O problema da Amazônia. Diz respeito ao Evangelho também você se preocupar com essas coisas, né? Deve ser algo inevitável. Você ver injustiças, por exemplo, quando você vê pessoas pobres na rua, moradores de rua lá, né, largados à sua própria sorte, que sentimento vem e que atitudes você toma em relação a isso? O Evangelho ele faz com que a gente não viva alheio a tudo isso, né? Porque viver alheio a isso desonra a mensagem do Evangelho. Por isso, a Jacira traz o exemplo da igreja primitiva, né? A igreja primitiva, aquela igreja lá de Atos e tudo mais, né? Fala bastante sobre a vida missional total. Então, a primeira coisa que a gente vê é que o fato de que eles viviam de modo integral, pregando o evangelho e fazendo as boas obras. A segunda coisa que também a gente percebe é a apologética dela, né? Que é feita com amor, com a busca de ganhar o irmão, e não em tom acusatório. Eles não vêm apontando, você, povo da... Aqui que eu estava vendo, que igreja que eu estava vendo? Você, povo da igreja de Filipe, vocês são uns bandos de pecadores, Jesus ele não vai gostar de vocês se vocês fizerem igual a igreja de Éfeso. Então, assim, não. Eles traziam com muito amor todo o evangelho, né? Por isso que a Jacira, ela traz perguntas muito importantes para nós, baseados no exemplo que a gente tem da igreja primitiva.
Então, coisas para a gente pensar, né? Se vocês quiserem até tirar foto para pensar mais tarde, por que missões e evangelismo não são o maior investimento de nossas igrejas? Às vezes tem igreja que o pessoal precisa ficar implorando, gente, pelo amor de Deus, esse envelope aqui nós estamos colocando especialmente para missões, se você tiver pelo menos R$2 esse mês, a gente consegue sustentar a vida do missionário tal, né? Por que é o evangelismo? Por que o evangelismo ele não é uma coisa, missões e evangelismo não são coisas tão que as igrejas investem tanto assim? Por que a pregação da mensagem da ressurreição de Cristo aos que não conhecem nem sempre é a principal prioridade das nossas comunidades? Às vezes a gente está mais preocupado com outras coisas, lógico, fortalecer a igreja é muito importante, gente, não estou desconsiderando isso, mas aonde que entra a mensagem da ressurreição diante da comunidade? Hoje em dia está virando mais comum as igrejas serem mais repletas de pessoas que moram bem mais longe do que de pessoas da própria comunidade da igreja. Porque a igreja não consegue atingir a própria comunidade. E por que isso? Né? Eu sou de uma igreja do centro de Campinas, então vocês já imaginam. Qual que é a comunidade do centro de Campinas, né? A maioria é pobre, tem bastante morador de rua, tem muitas pessoas que, enfim, passam por dificuldades extremas por lá também. E eu vejo muito mais pessoas dos arredores de Campinas e, enfim, dos bairros mais afastados de Campinas, até mesmo mais ricos, do que pessoas do próprio centro lá. Apesar de ser uma igreja relativamente grande. Segunda pergunta. Por que a mensagem sobre a justiça social e a preocupação com os pobres vulneráveis incomodam os cristãos? Se o pastor, de repente, vocês conseguem imaginar um pastor da igreja de vocês virando e falando sobre racismo na igreja? Eu lembro que a própria Jacira, ela sofreu preconceito quando ela começou a fazer essas falas nas igrejas, porque começaram a chamar ela de comunista, pessoa que não é conservadora. Não estou falando que tem problema, né? Brincadeira. Não vamos posicionar assim. Ela recebeu vários discursos de represália porque ela estava falando sobre um tema importante como esse, que é o racismo. Muitas pessoas se incomodaram. Por que elas se incomodam com isso? Né? Por acaso, cuidado com os vulneráveis, o exercício da misericórdia com o próximo também não é uma mensagem cristã? Por que as pessoas se incomodariam em trazer um morador de rua para assistir o culto? E uma família mais pobre? Ou então, enfim, né? Eu estou lendo um livro com a minha igreja, né, com um grupo de jovens, chama Comunidade Cativante, que é do Mark Dever. É Mark Dever? Não lembro agora. E aí ele fala de uma das coisas, né? O relacionamento entre as pessoas da igreja é uma diversidade muito grande, né? Então, quando você se relaciona com alguém da igreja, não é uma coisa assim, é muito bonito quando a gente vê que tem pessoas de classes sociais diferentes, e pessoas que também ocupam posições diferentes na mesma empresa, ou então pessoas de diversidade racial também, é muito legal essas pessoas diferentes. Aí ele vai dar uma puxada de orelha, né? Mark Dever sendo Mark Dever. Ele dá uma puxada de orelha falando assim, ok, mas o seu relacionamento para com o seu irmão tem que ser de comunidade, tem que ser de discipulado. Não, ai, que lindo, eu dei uma cesta básica aqui para ele, fulaninho, vamos lá jogar beach tênis, depois do meu almoço, né? Porque o fulaninho não é a pessoa pobre que ele acabou de ajudar. Então, ele falou assim, a pessoa pobre que você ajuda também tem que jogar beach tênis com você. Então, por que você também não oferece ajuda e a sua presença para acolher essas pessoas que precisam, esses grupos minorizados, né? Por fim, desse tópico, né? Por que a teologia é tão distante dos acontecimentos diários das nossas vidas? Às vezes a gente aprende sobre teologia e não associa tanto assim, né? A gente aprende quem Cristo é, a gente aprende sobre a redenção, a gente aprende sobre o pecado, sobre as coisas que precisam ser confrontadas. E por que muitas pessoas ainda encontram dificuldade em associar isso a questões diárias da própria vida, né? Porventura, a fé cristã não é suficiente para resolver os problemas do cotidiano? Por último, ela fala sobre a responsabilidade social cristã. Quando a gente fala da responsabilidade social cristã, a gente não está falando, você precisa tomar partido tal do político. Agora que está na época das eleições, pior ainda, né? Político tal, ele sim é de Deus, você precisa ir nele e tudo mais, né? Não é sobre isso que a gente fala quando diz responsabilidade social cristã. Ela fala sobre você se importar de tal modo com a sociedade ao ponto de você denunciar suas problemáticas. Denunciar no sentido de não 156, né? No sentido de você ver o que está de errado e fazer algo a respeito. Então, enquanto as posições políticas forem mais importantes aos cristãos que a promoção da justiça social, a gente vai continuar errando o alvo de demonstrar a mensagem do evangelho na sociedade. As eleições de 2018, as eleições que aconteceram também em 2022, né?
222 também falam bastante sobre isso. Quantas igrejas não se dividiram por conta de opiniões políticas? Se ela se divide por conta de opiniões políticas, imagina quando ela for falar sobre pautas, questões sociais mesmo. Né? Que fim que vai levar nisso tudo? Onde está a unidade de Cristo? Onde está o levar tudo para a cruz do Senhor? Né? A igreja ela deixa de atribuir essas vertentes políticas um caráter redentivo quando ela entende que também é responsabilidade dela cuidar dessas pautas sociais. Então, você deixa de criar uma redenção no político tal que vai fazer tal coisa quando você entende que também é responsabilidade sua. E aí você se coloca em dependência do Senhor para que você exerça dessa sua responsabilidade dentro da sociedade. Aí, o Tim Keller, ele também fala, né, que fazer justiça é você tratar o ser humano como uma criatura de Deus. Ela não fala apenas sobre você consertar o que está errado, você ir, né, tipo, reparando as coisas que você vê que não estão legais na sociedade. Mas ela também fala sobre você ser generoso e ter interesse social, especialmente em relação às pessoas que são pobres e vulneráveis. Ser participante da sociedade é entrar nessa luta contra o cultural, abordando também as injustiças que estão presentes. Por isso que ela diz isso, né? É necessário não apenas dizer que racismo é pecado, mas começar a agir, se levantar em favor da dignidade humana de forma intencional, efetiva e integral. Então, uma vez que a gente confronta pecado, racismo é pecado, para além de crime também. Então, racismo não é opinião, é crime. Você tem que denunciar quando tem racismo, tá bom? E não cometa também, acho que é uma coisa bem meio óbvia, mas o meu pastor de jovens costuma dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Então, não apenas os negros, mas toda a sociedade, todo o corpo de Cristo, ele precisa se importar com isso, né? Se ele se importa com o que Deus se importa, ele vai exercer da prática da justiça. Por fim, acabando mesmo, né? A Jacira, ela traz esse conceito de Ubuntu, né? Ela coloca, né? Em Cristo, cada ser humano tem valor. E nele, apesar de muitos e diversos, nós somos um. Em nossas diferenças, ele também é glorificado. Tem uma filosofia de um povo que eu esqueci agora. Não, é porque não é um povo específico, ela é bem comum na região total, assim, da África do Norte e do Sul. Enfim, é todo mundo mesmo, né? Que ela é bem geralzona, essa do Ubuntu. É uma filosofia que diz, eu sou porque nós somos. E aí a Jacira casa muito bem com a unidade cristã do corpo. Cristo morreu, tem aquela musiquinha antiga, né, de todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. E aí a gente precisa lembrar disso também, que Cristo ele morreu para que toda essa galera, até mesmo os que já foram antes de nós e os que virão ainda, fossem um no Senhor e com o Senhor. A gente consegue lutar por uma unidade melhor, quando primeiro a gente se avalia e busca mudar as nossas próprias atitudes, porque aí que tá. A gente vê as injustiças no mundo, a gente vê as coisas acontecendo e a gente fica muito indignado, mas a gente esquece de olhar para as nossas práticas também. Não vou fazer uso daquele discurso de somos todos racistas. Não, que isso é errado também. Mas você precisa olhar para as suas práticas que ferem o direito de alguém viver na sociedade e pensar em como você pode colocar isso diante de Deus e exercer sua cidadania em Cristo, ao mesmo tempo que você também pode exercer a prática de justiça na sociedade. Isso é muito importante para você também viver em unidade. Então, assim, antes de você procurar as coisas no mundo que você precisa melhorar, busque melhorar também você nas suas práticas, né? Só da gente começar a ler esse livro também já é um baita do, né, de uma coisa, a gente aprender mais sobre o que é o racismo e entender que isso também acontece no meio cristão, já é algo também, é um grande passo. E aí, Jacira, ela termina com um poeminha, né, que ela coloca assim, Ubuntu, eu sou porque nós somos porque ele é. Cristo, tudo começa, se sustenta e termina nele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ela fecha o livro concluindo, né, que todas as coisas vieram do Senhor. Nós somos um nele, com ele, e tudo começa, se sustenta e termina no Senhor. Então, é importante também, outra coisa que ela reforça, né? É importante você, pessoa negra, que leu este livro, que participou desses estudos, entender que você é sim a imagem e semelhança do Senhor. Que você é sim algo assombrosamente maravilhoso criado pelo Senhor. O que Deus fez é muito bom. Ele fez você. Longe de falar que você é o ponto fraco de Deus, né? Mas sem imagem e semelhança do Senhor,
é isso também. A beleza na diversidade. Você faz parte dessa beleza na diversidade. Sendo você uma pessoa branca, sendo você uma pessoa negra, sendo você uma pessoa amarela, enfim, sendo você uma pessoa de seja lá qual for a sua etnia. Então é muito importante você olhar para isso de uma forma admirável e glorificar Deus por quem Ele é e de quem Ele tem feito você no decorrer da sua vida. Racismo é algo muito importante que a gente precisa sim conversar sobre, que a gente precisa sim lembrar que existe, e que a gente precisa sim conscientizar as pessoas para que a gente ajude a melhorar essa situação, né? Não faz muito sentido você discriminar o outro porque tem uma cor diferente da sua. Mas estruturalmente é assim que a gente tem vivido há muitos anos. Então, que esse livro tenha abençoado vocês, assim como ele me abençoou de muitas formas. Que esse estudo também, né, tenha abençoado vocês. Acabou. Né? Espero que tenha, né, ajudado de alguma forma. Me ajudou muito, Deus falou comigo em muitos momentos também. E foi muito legal aprender sobre coisas novas em relação a tudo isso. É isso, gente. Acabou. Muita coisa. É isso. O que eu faço agora? Acho que... É. Ok, a gente estava só fazendo uma questão de ordem aqui atrás. Gente, esse é o momento, então, para a gente compartilhar as nossas impressões, lendo o livro, escutando a Mari agora, também fazer perguntas para a Mari, perguntar o que ela acha sobre determinado tópico. Essa é a hora. A gente vai parar a gravação, então tchau, YouTube. Agora